Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler em Filipenses 4, 8 e 9. Amém? Você pode ficar em pé, beleza a palavra. O em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, irmãos? Pode sentar. Nós vemos aqui várias virtudes que são apresentadas, em que o Paulo alerta que aquilo tem que ser o nosso pensamento. Então, ser verdadeiro, respeitável, justo, amável, boa fama, ter o louvor do Senhor, que não é nada mais do que os frutos do Espírito, não é? Então é condizente com a palavra que fala dos frutos do Espírito. Mas quem que produz fruto? Se você não tiver o Espírito Santo, os frutos do Espírito, como é que você vai ter essas virtudes se você não tiver o Espírito Santo com você? O Espírito Santo é que dá para a gente a oportunidade de ter esses frutos. Então, se a gente não está sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir ser bom, amável, a gente tem que buscar isso, a nossa mente tem que focalizar nisso. Mas o mundo nos leva a outros lugares, nos remete a ter raiva, nos remete a se indignar, não ter paciência. Cada vez as pessoas estão mais intolerantes umas com as outras. Por quê? Porque falta a mente, então não está voltada no Senhor, está voltada no mundo. E o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, o Deus desse século, é que está por aí fazendo as coisas, e os homens estão caindo em desgraça, e caindo em briga, e caindo. A gente podia ser tão feliz, é tão fácil ser feliz, mas as pessoas não querem ser felizes. Elas querem, não permitem que a paz do Senhor esteja com elas, conosco. Por quê? Porque elas estão seguindo o que o mundo fala. Eu estava andando, aí eu escutei, eu estava andando com a Renata, aí eu vi um senhor falando assim: nossa, essas árvores estão atrapalhando os fios de energia. O mundo está ficando tão ruim que as obras de Deus atrapalham as obras dos homens. Não é as obras dos homens que atrapalham o que Deus cria. Então, lógico, ele estava falando isso porque podia pegar fogo, fio, mas por quê? Mas a analogia do mundo é esse. Então, corta a árvore. Em vez de a gente embutir esse fio por baixo da terra para não aparecer, não, corta a árvore. Assim, em vez de ficar atrapalhando a sua vida, porque o mundo fala uma coisa e a gente quer outra, e aí aquilo começa a incomodar a gente, em vez de tirar aquilo que o mundo traz nesse desconforto, a gente tira Deus da frente. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que fazer isso, hoje eu não vou na igreja por causa daquilo, eu tenho a razão, vou tirar a pedra porque me maltrataram, e a gente vai vivendo nesse mundo dessa forma. Então, as obras do Senhor são preteridas em favor da obra do mundo. A gente perde o foco e nós vamos caminhando para o mundo. Tudo que Deus faz, a obra do Senhor, ela tem harmonia, ela tem organização, funciona bem, tem respeito. Assim é a natureza, Deus cria a natureza de tal forma que tem tudo um motivo, e ela vai, enquanto o homem não pôs a mão, ela funciona perfeitamente. Na hora que o homem começa a destruir tudo, começa a ter mudança do clima, o mar começa a vir para frente e a invadir as terras, alguns animais estão sendo extintos, e aí quebra o ciclo da harmonia que Deus criou. E aí Deus fica com tanta beleza, como você vê a natureza, as cores, os animais, como funciona, como que
uma abelha pode criar, né, ter uma rainha ali, imagina o cérebro de uma abelha. E ela consegue com aquele mínimo. É que nem hoje, né? E Deus deu sabedoria para o homem para criar as coisas. Se ele criar essas coisas para o lado só do bem, seria uma maravilha. Hoje você pega um aparelho desse de memória, né? Como é que chama? Um pendrive, por exemplo, que tem, já tem não sei quantos tera de memória. Antigamente você tinha que ter para ter isso, não cabia dentro dessa casa inteira. Hoje, num aparelhinho daquele, já cabe. Mas Deus já criou isso há muito tempo, deu certo lá para a formiga, para a abelha, para fazer coisas que a gente até hoje não entende como é que elas tem dúvidas de como é que funciona aquela situação. Então tem que ir atrás da ave para ver como é que ela consegue. O Alexandre viu uma reportagem lá, a ave voou 13 mil e não sei quantos quilômetros. Sem pousar, sem se perder. Né? Se for daqui a 3, 4, já funciona o todo. Sem GPS. Até o GPS, se atrapalha, né? Você vai para um lugar, você chega em outro. Eu fui era padrinho de um casamento. E aí eu fui pelo GPS. Para resumir a história, eu cheguei 1 hora atrasado. Quando me falaram que era ali, eu estava no meio do nada. Aí eu liguei para o noivo, como é que eu estou nesse lugar? E ele começou a dar outras referências. Aí eu cheguei pela porta dos fundos para poder lá entrar para o padrinho, porque já estava tudo. O mundo te engana. Você pensa que você vai para um lugar, você vai para outro. O mundo não é perfeito, as coisas dos homens não são perfeitas. Se você não tem o Senhor, Ele que te coloca no caminho, Ele que te põe de novo para funcionar. E Deus escolheu, né, a simbiose para nós vivermos, né, a harmonia, a associação benéfica. A simbiose, um ajuda o outro. Se o mundo fosse como Deus quer, nós estaríamos um ajudando o outro. Mas não. A gente foi no mundo, e o mundo só tem parasita. Um quer sugar o outro, um quer ser melhor, quer tirar proveito do outro, né? Tinha aquela propaganda, não sei qual era, até de cigarro. O brasileiro quer levar vantagem em tudo. E aí ficou essa coisa horrorosa aí. Quer levar vantagem em tudo? Porque nós estamos vivendo uma simbiose, nós temos que se doar. É lógico que a gente quer também receber, vai ser mentira que você vai só doar, você não aguenta. Quem se doou e morreu por nós foi Jesus Cristo. Nós nos doamos, mas nós precisamos da força do Senhor, mesmo essa simbiose da nossa vida com o Senhor também. Deus leva o que é ruim nosso e traz ao bom. Se você não tiver Deus, você vai mandar para quem? Você vai mandar para o outro. Você não precisa mandar para o outro. Jesus vai mandar para você, Ele vai trocar a tua doença por saúde, a tua miséria por dinheiro, né? O teu falta de cultura te dá sabedoria. Nós temos que viver numa simbiose, não sermos parasitas. Não podemos ser parasitas nem no mundo, nem na igreja. Também tem que nos doar, ajudar. Deus nos dá força para ajudar o outro. Não é para você ser forte só, não. Deus te dá sabedoria para você falar para os outros. Não é para guardar para você. Não seja egoísta. Deus dá o dom. O jogador joga bola, ganha um dinheirão daquilo lá e aí não faz nada. Então é dom de graça. Ele ganhou aquilo, né? Puxa, que dom que nascer com dom. Aproveita esse teu dom, exerce. Não é para guardar o dom, é para exercer o dom. E esse dom, o proveito que você tirar, ajuda os outros. Ajuda, dê a sua parte para que possa o mundo funcionar melhor. Jesus, na escolha dos apóstolos, ele orou a noite inteira para poder escolher. Nós citamos isso há algum tempo aí agora, não faz muito tempo, mas é importante falar. Ele orou a noite inteira. Você vai tomar uma decisão difícil e você faz assim que é tomar a decisão, né? Até que na internet a gente vai tirar um versículo lá da caixinha de promessa e acha que pronto. Eu quero, né, morar no interior. E aí fala que o interior é bom, e você põe na cabeça, vai lá, tira um versículo, interpreta do teu jeito e vai morar no interior e fica, meu Deus, que burrada que eu fiz. Não é que é ruim morar no interior, se é para morar é gostoso, mas tem que ter tem que orar para Deus. Gente, não, nem porque ela está no interior. É gostoso, mas você tem que estar, entendeu? Não adianta chegar lá e não tem emprego, não tem, sabe?
que lá vai ser uma maravilha. Aqui é difícil na capital, o custo é alto, mas tem mais, às vezes, oportunidade para você fazer. Então, é bom morar lá, é bom morar aqui, é bom morar onde Deus te manda. Não adianta a gente achar que é bom. A gente pode até achar, né, pensar que é bom, melhor, porque às vezes você consegue definir o que é melhor, o que é ruim, essas coisas. Deus nos ensinou. Então você sabe, ó, eu não vou pisar ali que tem um buraco cheio de água suja, ali vou pisar. Para que isso? Não precisa pedir para Deus, já te deu inteligência para você sair desse buraco. Eu não quero que você caia. Mas tem outras coisas que é difícil de você definir. E às vezes você pode até saber um pouco o que é bom e o que é ruim, mas o que é melhor, só Deus sabe o que é para a gente. Quantas dúvidas a gente tem? Às vezes tem duas oportunidades boas. Parece bom ao princípio, e depois você tem, Deus vai escolher o melhor. Logo, quando viu aquele campo tudo lindo para dividir as terras, ele escolheu um lado bonito. E Abraão foi para lá e Deus abençoou onde Abraão estava, porque Abraão amava Deus. Então, quando ele te manda, e ele foi humilde, obediente, Deus abençoa o lugar que você vai. O emprego não era o melhor, mas Deus mandou ir lá. E Deus vai abençoar aquele emprego, você vai progredir, você vai ser uma pessoa. Entendeu, irmãos? Então, nem sempre o que a gente vê e o que o homem mostra é o real. Muitas vezes você vai para um lugar e depois você encontra um ambiente muito ruim, pessoas mesquinhas. Então, você até tem um cargo bom, recebe melhor, mas vive feliz. E no outro, depois você tem chance de progredir. E o teu patrão, se for, né, bom, Deus vai ajudar. E por causa de você, você pode criar aquele lugar diferente. Então Jesus orou, escolheu os 12 apóstolos, né, os discípulos, os apóstolos, que eram super ricos, super cultos, que tinham sabedoria imensa. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aos que são, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Jesus escolheu os discípulos que não tinham autoridade, não tinham sabedoria, não tinham dinheiro. E aí, se você orou a noite inteira, ele vai escolher essa turminha. Que sacrifício de todo. Perdão, Jesus. Mas, meu Deus, é isso mesmo. Deus escolhe aqueles que estão dispostos a aprender. A pessoa pode ser muito sábia, Deus pode escolher porque você está disposto a aprender. Você não quer aquilo para se vangloriar, mas você tem a sabedoria, quer aprender, tem vontade de aprender mais para cumprir melhor a palavra do Senhor, para poder ensinar os outros, né? Para poder levar a palavra do Senhor. E aí era isso. Essa passagem foi 1 Coríntios 26, 1, 26 e 29. Lá em Lucas 9, 1, 2 fala: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para histórias curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, depois que Deus te escolhe, você começa a ter sabedoria, começa a mudar seu jeito de ser. Pedro era rude, ficou mocinho, né? Então é assim, Deus vai dando condições para trabalhar. E deu poder para curar, para falar da palavra. Pessoas que não tinham nada, chegavam lá, oravam, os enfermos andavam, as paredes caíam. E é assim, pessoas que não parecem que não é nada. Então para de ficar achando que você não é nada, para de achar que você sabe, tem isso e aquilo. Deus não quer isso, Deus não quer que você tenha medo, não quer que tenha nada. Você tem valor para o Senhor. Aí Jesus escolheu uma família nova. Lucas 8, 20, 21. Ele comunicaram: tua mãe e teu irmão estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Hoje todos somos da família do Senhor. Né? Quem que é minha família? Quem é minha família? Só trocar o microfone.
nossa família hoje? Jesus fala, quem é a minha família? Aqueles que ouvem a palavra. Então quer dizer que ele rompeu com a família. Então agora, quando você vai você se conversa, tem que romper com a sua família. Mas Jesus não fala também que vai virar, né? Não vim para trazer, vai virar o filho contra pai, marido contra mulher. Meu Deus, e agora? Porque quando você se converte, quando nós estamos com Deus, existe uma briga espiritual. Aquele que está com o Senhor tem uma forma de ser, aquele que não está começa a querer tirar a pedra daquele que tem. E aí existem essas rupturas, mas são passageiras, porque Deus fala, eu vou converter você e a tua casa. Jesus jamais esqueceu a sua família. Quer ver como não? Jesus escolheu João como tutor de sua mãe. Lá em João 16, 26, 27 fala, vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Maria, mas Jesus seguia, né? Jesus, ela estava na época, seguia, ia com as mulheres lá ajudarem a edificarem, estava na hora ali naquela hora do túmulo. Então Jesus não esquece, nem nós temos que esquecer a nossa família. Jesus se preocupou com a mãe dele naquele momento. Estava na hora da morte, se preocupou com a mãezinha dele lá. Quem vai cuidar dela? E aí depois João, que era um servo que tinha um servo do amor, que sabia que ia tratar bem, que não ia deixar ela sozinha. E ela foi morar com João, não foi morar com a família de sangue dela. Então Jesus escolhe nós como pessoas para fazer tutoria dos lados das ovelhas. Assim como ele escolheu João para fazer a tutoria da sua mãe, nós somos como os pais e as mães do mundo, das ovelhinhas. E ele quer de nós essa função, essa missão, né? Com amor, com carinho. Só que esse mundo horroroso que nós vivemos, infelizmente, só nós suportamos e passamos bem e com alegria e feliz, porque nós temos Jesus. Porque quem não tem está sempre carrancudo. A gente vai ficar com raiva, mas quando lembra do Senhor, da palavra do Senhor, que a gente tem que ser assim, Deus dá alegria, a gente esquece, já logo depois está dando risada, né? O crente está bem, vive rindo, não sabe nem porquê, né? Mas é a alegria do Senhor. Agora, se a gente só fica se alimentando do mundo do jeito que está, a gente não vai ter essa alegria, não. Nos últimos tempos, lá em Timóteo 3,9, fala Paulo, lembre disso, os últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. É mentira que está acontecendo isso ou não? Até um pouco mais. O mundo vive na guerra. Se não é guerra, a pandemia. A pandemia é a briga de metade, né, do país está de um jeito, metade do outro. É só briga, é só confusão. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que orar. A gente conversando, né? A pastora Edson, eu, meu irmão, a gente falando do que é uma briga também de espiritual. Né? Porque quem não está tendo uma ruptura dentro até das famílias, a gente às vezes briga, porque um é de um lado, outro é de outro. Isso é de Deus. E quem vai poder mudar? Os homens vão poder mudar sozinhos? A gente tem que tomar as nossas atitudes, fazer as coisas corretas, de acordo com a vontade do Senhor. Mas nós temos que orar, porque só a oração para mudar essas coisas, acontecer essas situações mais drásticas. O povo de Israel jamais conseguiria sair do Egito se não tivesse a ação do Senhor abrindo o mar. Deus abriu o mar lá para ele passar. É assim, irmãos.
Deus, eles tiveram que tomar atitude de sair, ficaram reclamando, por isso que demoraram para chegar, né? Eles não vão entrar. Por que às vezes a gente demora para receber a bênção? Bom, enfim, tem muitas coisas. E aí demoraram, mas tomaram atitude de ir, né? Alguns se rebelaram e no meio do caminho, enfim, mas chegaram. E a hora que tinha que ser a parte mais difícil, que era atravessar, eles não tinham como atravessar, eles não tinham um barco ali na hora, não tinham um navio, porque era muita gente, o barco não adiantava. Deus abriu o mar. Nos últimos dias, sabemos que todos somos de Deus e o que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Príncipe deste mundo e Deus desse século. Bom, se a gente sabe tudo isso, nós não podemos se acomodar, irmãos. Nós temos uma vida muito mesquinha. Para nós está tudo bem naquele momento, a gente não quer saber de nada, a gente se acomoda naquela vida, em tudo às vezes. A gente não quer progredir, a gente está ali, às vezes fica até numa situação de miséria ou de um problema que já estou acostumado. Isso aqui eu nem sofro, mas já é um sofrimento crônico. A pessoa é aquela pessoa triste a vida inteira, aí pode entrar em depressão. Isso se acomoda, mas tem como sair, irmãos, tem saída. Não podemos se acomodar nem por nós e nem pelo próximo que está lá morrendo, que está acontecendo as coisas. A gente tem oportunidade, a gente não ajuda, não fala na palavra. Quantas vezes eu deixei de falar, né? A gente se arrepende e fala, puxa vida, por que eu não comentei? Porque às vezes dá até brecha, e a gente às vezes perde até na brecha. Sem brecha, então a gente fica mudo. Mas não é isso que Deus quer, a gente tem que ter incentivo, falar, né? Não pode ser mesquinho desse jeito. A gente fica morto, se põe numa redoma de vidro, como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor. A gente esquece das coisas. Lá em Romanos 12:1 fala: a grande misericórdia divina, a misericórdia que Deus mostra a todos, como Paulo tinha acabado de escrever. Essa misericórdia é a base dos pedidos que se seguem, se oferecem completamente a Deus, um sacrifício vivo. Vou pôr lá no versículo, isso é só um pensamento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os judeus entregavam o sacrifício morto, né? Entregavam um bichinho, faziam tudo lá tudo. E Deus, o sacrifício para Deus hoje é nós entregarmos a nossa vida, não é se matar, se entregar, morrer, né? É o sacrifício de fazer a obra do Senhor, de ir atrás, de falar, de ajudar, de se doar. Vamos lá. Estamos encerrando aqui, vai só mais um pouquinho. Lá no Salmo 77, fala do consolo na hora de tristezas. Eu grito bem alto para Deus, grito, e Ele me ouve. Nas horas da aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado. Não está muita gente assim, nós não estamos assim, às vezes está acontecendo todas essas coisas, a gente chega uma hora e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo, a gente parece que Deus está em silêncio. Deus não me deixa dormir, estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que Ele deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Aí ele para, né, e começa a falar: meu Deus, começa a meditar
Me lembra do passado, ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus com letra minúscula que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo e os descendentes de Jacó e José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo, e as águas profundas do mar tremeram. Aí fala das trovoadas, de uma série de coisas. No 19 fala: tu andastes pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Então, quando a gente está nessa situação que parece que está tudo, né, que Deus está quietinho lá, começa a lembrar tudo que Deus fez. Ele está pronto para ajudar, gente. Ele está vendo tudo que está acontecendo na tua vida, na nossa vida, né? Aqui o salmista, não era ele que estava passando a situação, era o povo que estava passando a situação. Ele fala no plural, né? Então ele estava passando uma situação difícil, o povo ali. E ele começa, né, a falar, perguntar, se questionar, duvidar, e depois ele tem aquele conforto de tudo que ele lembra, de tudo que Deus já fez e todas as promessas que virão. E você está no tempo de espera. Salmo 37:7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Onde está teu foco? Está no Senhor ou no teu? A falar que não dá, que o meu vizinho lá não faz nada, está rico. Já falei, rico não é sinônimo de alegria, não é sinônimo de felicidade. Riqueza, ainda mais construída à base de corrupção e de roubo, não vai trazer felicidade para ninguém. 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que dar de vós. 11:28, Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não desista. Quer mais um pouco? Tem muito mais. Eu vou ficar falando a Bíblia inteira aqui. Tem Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, quando você está ruim, quando você está triste, lembra do que Deus já fez. Lembre de quando já Deus fez, quanto está fazendo e quanto vai fazer. As promessas, lembra das promessas que Ele tem para a tua vida. Isaías 43:2: só Deus resgata Israel, só Deus pode nos resgatar, a nossa nação, o povo de Deus, trazer de novo a felicidade, trazer para nós, resgatar das problemas que nós estamos passando. Não estou falando de política só, não, é política, é da tua vida pessoal, é do teu emprego, é da tua família, é a guerra que está tendo no mundo. Deus vai nos ajudando, nos libertando, nos livrando, nos alimentando nessa hora, tanto fisicamente como espiritualmente, para você poder ser a ovelha que Ele espera. Nós temos que levar a felicidade e a esperança para o povo que não tem mais esperança. Mas agora sim, diz o Senhor que criou Jacó e que formou a Israel: não temas, porque eu te remi. Deus nos perdoou Israel. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mais um só. Naum 1:7: o Senhor é bom, é fortaleza. No dia da angústia, Ele conhece os que nele se refugiam. Ele sabe quem está procurando abrigo debaixo das asas dele. Amém, irmãos? Então, continue, persevera, vai a fundo, porque Deus está aí, Ele não está esquecendo da gente, não. Lucas 23, 42, 43 fala: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então lá o pecador, o ladrão, dois ladrões, um só humilhou lá, humilhou-se a Jesus, o outro se humilhou perante Jesus, pediu perdão. Ele falou: hoje mesmo você vai estar no paraíso. Nós, pecadores, né?
Vamos se humilhar, vamos pedir perdão, a gente quer servir o Senhor, vamos se humilhar. Hoje mesmo Ele vai nos levar para o paraíso, né? Aqui a terra não é, mas Ele vai deixar a tua vida maravilhosa, você vai se sentir bem, porque você está cumprindo a palavra do Senhor. Aí eu te pergunto, vamos lá, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Segundo olhos, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste, falou: mas eu amo o Senhor. Né? Pergunta para o teu irmão, fala o nome dele. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Pergunta aí. Pergunta de novo, isso, pergunta 3 vezes. Amamos, né? Nós amamos a Deus. Às vezes a gente faz as coisas erradas, mas nós amamos a Deus. E Deus nos perdoa o pecador, né? Então sabe o que Deus fala para você? Apacenta minhas ovelhas. Você falou que ama? Apacenta as ovelhas. Apacenta aqueles que estão próximos de você. Apacenta o mundo. Apacenta, porque daí vai vir a salvação e você vai, né, ficar maravilhado por ter participado dessa obra. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Vamos lá? Eu nunca esquecerei. Alguém lembra? Eu nunca esquecerei. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela palavra, pelos irmãos hoje aqui presentes, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela minha vida, pelos meus pais, por todos os irmãos dessa igreja, Pai. Abençoa os aniversariantes, abençoa, Senhor meu Deus, o teu povo agora, dá-nos força, Pai, dá-nos libertação, dá-nos sabedoria, dá-nos amor pelo próximo, que seja tudo para a tua glória. Amém.